Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Matriz do Destino. O meu nome é Cátia de André e sou a única professora da Matriz do Destino na língua portuguesa. Então, se tu queres aprender a descodificar a tua Matriz do Destino, aprender os significados ocultos da tua data de nascimento e se tu queres aprender a melhorar a tua vida passo a passo, de forma muito simples, não te esqueças de subscrever este canal, ativar o sininho das notificações e deixa também o teu comentário cá abaixo desta aula com as tuas dúvidas. Então, nós em aulas passadas falamos sobre a diferença entre personalidade e a diferença entre essência. Nós vimos que personalidade corresponde ao nosso dia de nascimento. Se o nosso dia de nascimento é um número acima do 22, nós vamos somar os dois dígitos até termos um resultado único. Então, por exemplo, se tu nasceste no dia 24, tu vais somar 2 mais 4 e a tua personalidade é o 6. A personalidade não é quem nós somos, mas sim os traços que nós apresentamos ao mundo. Duas pessoas nascidas no mesmo dia, apesar de terem os mesmos arquétipos do dia de nascimento, podem ser pessoas completamente diferentes, porque a nossa personalidade ela depende muito do lugar onde nós nascemos, daquilo que a nossa família nos ensinou ou não nos ensinou, daquilo que a nossa família nos incentivou ou não nos incentivou. Vai depender muito do seio familiar onde nós nascemos, vai depender muito das nossas condições de vida na nossa infância. A nossa personalidade também vai depender de experiências que nós tivemos em pequenos, de determinados traumas, de sensação, por exemplo, de abandono, rejeição, traição. Então, apesar de todas as pessoas que nasceram no dia 1 terem o arquétipo 1 na parte da personalidade, não quer dizer que essas pessoas elas sejam 100% iguais. O que acontece é que ahm, irão ter, digamos assim, hum, nuances daquele arquétipo, porém, quando nós falamos de personalidade, é sempre bom nós estarmos atentos e adaptarmos à nossa vida e adaptarmos às nossas questões. As pessoas nascidas no dia 1 têm personalidades muito únicas, são pessoas muito únicas, e dentro da filosofia da matriz do destino diz-se que essas pessoas já viveram muitas vidas passadas e que adquiriram muitos conhecimentos, adquiriram muitas técnicas, viveram bastante, não é? Portanto, elas têm uma bagagem diferente das outras pessoas. Isso significa que nesta vida vieram entregar os seus dons à humanidade, ou seja, vieram compartilhar a sua experiência com a humanidade, ou seja, se foram pessoas que viveram muito, pessoas que amadureceram muito, pessoas que desenvolveram muitas coisas, agora nascendo no dia 1 significa que têm uma, digamos assim, uma missão com a humanidade de compartilhar tudo aquilo que aprenderam nas vidas passadas. O que eu quero vos falar aqui sobre personalidade, antes de nós entrarmos na personalidade de quem nasceu no dia 1, é que, não é, o 1 e todos os outros arquétipos têm sempre vibrações positivas e vibrações negativas. O que significa que muitas das vezes nós vamos estar na vibração positiva da nossa personalidade, mas também haverão vezes em que nós estaremos na vibração negativa da nossa personalidade. Isso é normal, porque a personalidade, como eu expliquei lá na aula da personalidade e da essência, a personalidade é como se fosse uma máscara. E dependendo do lugar onde nós estamos, com quem nós estamos conversando, dependendo se nós estamos a ter um dia bom, se nós estamos a ter um dia mau, é muito comum nós digamos assim, entrarmos numa vibração positiva ou nós entrarmos numa vibração negativa da personalidade, certo? Então, quais são os traços positivos de quem nasceu num dia 1? Atenção, vocês podem se identificar mais com uns, mais com outros, e está tudo bem, porque apesar de várias pessoas terem nascido no dia 1, não quer dizer que sejam pessoas iguais, como eu disse há pouco. Quem nasceu no dia 1 geralmente são pessoas muito fortes, são pessoas que muitas das vezes podem levar até pancadas da vida, vários abanões, podem passar por várias situações, porém são pessoas resilientes, são pessoas fortes, pessoas que, independentemente da situação que acontece na vida delas, elas mantêm a sua força.
e manter a força, não quer dizer que um dia ou outro não vão chorar, que um dia ou outro não vão reclamar. Porém, são pessoas que têm toda e qualquer capacidade, nasceram com o dom e com a capacidade de superar todo e qualquer problema e todo e qualquer bloqueio, assim como as pessoas que nasceram no dia 7 e assim como as pessoas que nasceram no dia 11. Quando estão na vibração positiva do arquétipo, as pessoas que nasceram no dia 1 geralmente não têm medo de nada. São pessoas corajosas, são pessoas que se impõem, são pessoas que falam a sua verdade, são pessoas que não têm medo de falar aquilo que elas pensam, porque elas nasceram com rasgos, com traços de liderança. E o ser líder, antes de nós sermos líderes para os outros, nós temos que ser líderes para nós mesmos. Então, são pessoas que são líderes de si, líderes da sua cabeça, líderes das suas emoções. O que é que isso significa? Significa que essas pessoas, elas são individuais naquilo que elas pensam. Muitas das vezes elas podem pensar diferentes de outras pessoas. Elas podem sentir de forma diferente das outras pessoas ou podem lidar com as emoções de forma diferente das outras pessoas. Quem nasceu no dia 11 está na vibração positiva do arquétipo 11, são pessoas inventivas, ou seja, são pessoas com uma boa criatividade. Ou são pessoas que conseguem observar o mundo, que conseguem observar a vida de formas diferentes. E muitas das vezes elas veem oportunidades onde geralmente outras pessoas não veem essas oportunidades. Então, elas trazem esse lado criativo, elas trazem esse lado inventivo dentro delas. E se elas estão na vibração positiva, elas conseguem acessar a essa criatividade. Se elas estão na vibração negativa, elas fazem as coisas como as outras pessoas, elas misturam-se na multidão, não conseguem fazer diferente, não conseguem pensar diferente. Depois, quem nasceu no dia 1 traz bastante autoconfiança e segurança em si mesmas. Portanto, são pessoas com uma boa autoconfiança, com uma boa segurança, são pessoas com uma boa estabilidade emocional, são pessoas que se conseguem colocar em primeiro lugar sem se sentirem mal, sem se sentirem culpadas por isso. Elas conseguem se priorizar em vez de priorizar trabalho, em vez de priorizar pai, em vez de priorizar mãe, em vez de priorizar relacionamento, ou seja, são pessoas centradas nelas mesmas. Muitas das vezes, quem traz o arquétipo na personalidade é muito culpado de egoísmo, porém eu não vejo as pessoas que nasceram no dia 1 como egoístas. Elas não são egoístas, simplesmente elas veem-se como importantes, enquanto que existem outras personalidades que não se veem como importantes ou que têm baixa autoestima. São pessoas também independentes, que valorizam a independência, valorizam velocidade e rapidez, assim como o arquétipo 7, ok, nasceu num dia 7, gosta de ter as coisas rápidas, gosta de coisas assim, digamos que simples, sem enrolação, são pessoas ativas, ou seja, são pessoas que estão sempre se movimentando, estão sempre fazendo, estão sempre desenvolvendo, que muitas das vezes não conseguem ficar paradas e também são pessoas decididas. Quando elas colocam uma coisa na cabeça, é aquilo e deu e acabou. Na vibração negativa deste arquétipo, é tudo ao contrário, certo? Ou seja, todas estas características que eu dei de personalidade, não é? Se tu nasceste no dia 1 e se não te identificaste com estas vibrações positivas, é muito comum e é muito normal e é muito possível que tu estejas na vibração negativa. E está tudo bem com isso, porque a maior parte de nós está na vibração negativa dos arquétipos. Então, se tu tens os seguintes, as seguintes características negativas, que eu já vou falar agora, é sempre bom tu começares por trabalhar a tua autoconfiança, o teu merecimento e a reconheceres os teus dons e as tuas capacidades, certo? Então, na vibração negativa, se tu nasceste no dia 1, podes ser orgulhosa, prepotente ou teimosa. O que é uma pessoa
orgulhosa, qualquer coisa que diga, sente-se mal, sente-se ferida, ou acha que, por exemplo, tem sempre razão, ou acha que o seu lado está sempre certo e aí entra em conflitos com outras pessoas. Se tu estás na vibração negativa do um, é muito possível que tu possas ter dificuldades em te relacionares com outras pessoas, seja relacionamentos afetivos, relacionamentos amorosos, seja relacionamentos familiares, seja amizades, seja colegas de trabalho, ou seja, muitas das vezes tu podes entrar em choque com as pessoas ou as pessoas entram em choque contigo, certo? Podes não conseguir também terminar as coisas caso tu estejas na vibração negativa do arquétipo 1, ou seja, tu começas, não acabas, não terminas, ficas a meio, tens uma ideia, aquela ideia entusiasmas-te, aí procrastinas, aí surgem dificuldades na tua vida como justificativa para não realizares aquilo que tu tinhas planeado para ti. Podes não acreditar nas tuas capacidades, nem conseguires ver os teus talentos, e aqui entra muito a questão do vitimismo, que é tu não te sentires capaz, tu ficares presa, por exemplo, a um trabalho que não te traz alegria, mas tu ficas naquele trabalho porque é melhor aquele trabalho do que nada. Ou, por exemplo, estás numa relação que é altamente tóxica e aí tu tentas levar a relação nas costas, tentas fazer de tudo pela outra pessoa e a outra pessoa tu vês que a outra pessoa não dá nem metade daquilo que tu dás para a relação. Portanto, essa coisa de não conseguir terminar as coisas ou então de, não te veres como boa o suficiente ou te colocares em relações tóxicas, em questões tóxicas e não saíres daquilo, porque tu achas que na tua cabeça a outra pessoa vai mudar, que tu vais conseguir mudar a situação, e aí também são aspectos de controlo, querer controlar a outra pessoa é querer mudá-la, querer fazer com que ela veja as coisas do teu lado, querer que a pessoa ela seja diferente, quando ela não vai ser diferente, a pessoa aquilo que ela é, e se ela não quer mudar, ela nunca vai mudar. Então, se tu nasceste no dia 1, pode ser que tu tenhas muito essas questões de querer mudar o outro, querer ficar ali, mas que o outro mude, certo? A falta de disciplina, falta de constância, baixa autoestima, sentir-se inferior, e aqui nesta questão de se sentir inferior pode ser comparares-te com outras pessoas, acreditares que os outros conseguem porque eles são bons, mas que tu não consegues fazer o mesmo do que os outros, ou tu simplesmente não consegues fazer. Não é essa coisa de o outro consegue, uau, que lindo, mas eu não consigo. Isso não é para mim. Pode também trazer traços agressivos ou muitas das vezes atrair pessoas agressivas e briguentas. Pode não gostar de críticas e, é como eu já falei há pouco, a dificuldade em se relacionar. Novamente, vocês podem se identificar mais com uns traços de personalidade do que com outros. Eu convido-vos, àqueles que nasceram no dia 1, eu convido-vos a verem com que pessoas vocês conseguem manifestar o lado positivo do 1, com que pessoas vocês conseguem manifestar o lado negativo do 1, em que situações que isso serve de material para o vosso próprio autoconhecimento. Então, deixe nos comentários as características do lado positivo e do lado negativo que mais fizeram sentido para vocês. E se gostaram desta aula, se esta aula foi útil, deixem também nos comentários, deixem também o vosso gosto. E se vocês quiserem passar pelo meu atendimento, eu vou deixar também os links na descrição. Para quem quer aprender a Matriz do Destino, muito em breve vai ser lançado o curso da Matriz do Destino. Então, se queres aprender a consultar pessoas, a ganhar dinheiro com isso, ou até mesmo aprender a ler a tua própria energia, a compreender a tua própria energia, vou deixar também o link da pré-inscrição do curso da Matriz do Destino. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Um beijinho muito grande e até à próxima.